Inclusive, a gente tem. Eu vi aqui no chat que tem mais perguntas, né? Manda bala aí. Não, depois a gente deixa pro final, acaba não conseguindo fazer. Vamos fazer aqui as perguntas, depois nós temos o comercial, viu, Thiagão? Faz essa aí, depois a gente fala dos nossos apoiadores. Ímpio de Júlia, bem participativo hoje, como sempre. Pastor Chiquinho, o senhor tem um chamado para pastorear, certo? Por ter aberto mão da obra, no caso do pastoreio, o Senhor tem te cobrado para voltar? Tem essa cobrança? O senhor tem passado por essa cobrança? Particularmente da parte de Deus ainda não. As pessoas, né, têm sempre me cobrado, né? Os irmãos que vê que a gente tem um chamado, igual ao mês passado, o pastor Geraldo, onde a gente está congregando, me deu a oportunidade para estar trazendo a palavra, né? Então, assim, Deus usa a gente de uma certa forma. Então, assim, as pessoas ficam sempre cobrando, aqueles irmãos que estavam com a gente, volta, mas é igual o Thiago falou aqui, se você não fazer uma coisa com excelência, eu prefiro não fazer. É algo que uma das coisas que eu me cobrava, eu não estar conseguindo fazer direito, porque cuidar de uma igreja, cuidar de pessoas não é fácil, e às vezes eu não conseguia fazer uma visita sequer durante a semana, às vezes eu não conseguia ir em nenhum culto durante a semana. Nossa. Só minha esposa nos cultos durante a semana. Minha esposa ia no culto da semana, ela participava dos GCs, ela participava de tudo, mas eu não conseguia ir. Então, assim, eu tinha uma certa cobrança dos irmãos, né, porque às vezes eu não conseguia estar indo, e também tinha aquela cobrança minha, particular minha, porque eu não conseguia. Eu sabia que eu precisava ou visitar, ou participar mais, e eu não consegui devido ao meu trabalho. Mas eu sempre falo com os irmãos, na hora certa, né, que Deus tem um ministério para mim, se Deus tem um chamado para mim, na hora certa, quando Deus falar comigo, eu volto. Né? Na hora certa, quando Deus confirmar isso no meu coração, porque é preciso também eu ter essa certeza, essa confirmação no meu coração. Para voltar só para agradar o homem, não faz sentido. Não faz sentido. Eu tenho que fazer as coisas para Deus, com alegria no meu coração, com desejo no meu coração. Eu acho que é assim que Deus vai agradar. Está aí respondida, mãe Ingrid. Eu acredito que dentro do que a gente está conversando aí, agora conhecendo um pouco mais da sua história, que você foi ali uma porta de entrada para que começasse um ministério, foi um pontapé ali do início de tudo. E quem sabe, eu não sei, Deus só usou você mesmo para abrir aquela porta naquele momento e para que você desse o start naquele ministério, naquele trabalho específico ali. E se for da vontade do Senhor, Deus vai preparar um momento para que você possa estar assumindo uma outra obra em algum momento, com certeza. Porque se realmente é algo que Deus tem para a sua vida, Deus ele movimenta as coisas e prepara tudo, né? Porque ele é o dono da obra. E temos mais perguntas, né? Sim, temos mais perguntas. Manda bala. Nosso irmão Honório Marcelo. Irmão Honório sempre está com a gente aí. Deus te abençoe, viu, irmão Honório? Pastor Francisco, uma pessoa... Muito boa essa pergunta. Uma pessoa que não serve a Deus e não tem os princípios cristãos e é próspero, como explicar isso? Ou seja, a pessoa não é cristã, a pessoa não serve a Deus, né, não tem princípios cristãos, mas é uma pessoa próspera. Como explicar isso? Eu acho que nem só pessoas que são cristãs são pessoas prósperas. E a própria palavra de Deus, ela diz que muitas das vezes Deus prospera o ímpio para que ele abençoe o justo. Então, assim, o que mais tem, eu já bati nessa tecla também, nessa pergunta, porque às vezes a gente vê pessoas que às vezes não servem a Deus, que não têm nenhum princípio bíblico, e são pessoas prósperas. São pessoas prósperas. Eu mesmo, particularmente, já questionei isso com Deus. Já me questionei isso com Deus. Eu acredito que muitas pessoas que são cristãos também já questionou isso com Deus. Né? Mas Deus ele tem a forma dele de trabalhar.
E quantas pessoas que às vezes nunca foram entrar numa igreja cristã, mas são pessoas que têm um coração que abençoa obras, que abençoa o ministério, Que abençoa vidas. que abençoa a vida de pessoas. Então, assim, Deus abençoa também, não só o cristão, mas Deus também abençoa o ímpio. E o ímpio, de uma certa forma, eu já fui abençoado por um ímpio. E isso aí já é um princípio, né? Entendeu? Um princípio. Eu já fui abençoado por um ímpio, porque dentro das palavras, Deus abençoa o ímpio para o justo ser abençoado através de um ímpio. Então eu já vivi isso. Deus usa quem ele quiser para abençoar a vida dos seus, né? E dentro dessa pergunta do nosso irmão Honório aí, assim, a palavra do Senhor fala que o sol ele nasce para justos e injustos, né? Deus, ele abençoa a vida do ímpio que trabalha. Deus seria injusto se não honrasse o ímpio que trabalha, não abençoasse ele. Então, suponhamos, uma pessoa estuda com afinco aí todo dia para poder fazer um vestibular, está lá estudando 10, 12 horas, lá, encarado nos livros, se matando de estudar, vai fazer um vestibular. Se ele não passar, se ele passou, é um mérito. Deus honrou ele, abençoou ele pelo esforço que ele fez, pela dedicação que ele teve, a aplicação que ele teve. A mesma coisa com relação ao trabalho. Mesmo a pessoa não servindo a Deus, mas se ela está ali se esforçando, trabalhando com afinco, né, se dedicando àquilo, Deus honra e abençoa a pessoa, mesmo ela não sendo cristã, mesmo ela não tendo aí os valores bíblicos. Não quer dizer que toda a riqueza é fruto de bênção de Deus. Né? Toda pessoa que é próspera financeiramente. Tem gente que é próspera financeiramente por meios ilícitos. Com certeza. Mas aqueles que são prósperos de maneira lícita, eu acredito que tem a mão de Deus sim abençoando a vida dessa pessoa, mesmo que ela não seja cristã. Mesmo que ela não seja cristã. Porque eu acredito, Deus seria injusto se não abençoasse essa pessoa. Já pensou, o cara se mata de trabalhar, trabalha, faz tudo e não consegue prosperar de alguma forma. Não estou falando que vai ficar rico, mas prosperar. Porque tem pessoas que a questão da prosperidade financeira não é sinônimo de riqueza. Às vezes tem pessoas que são prósperas, assim, eu acredito, né? É algo de mim. É você ser pleno, feliz com aquilo que você tem. Porque às vezes a pessoa tem um salário que não é grande, mas ele consegue viver plenamente com aquilo, satisfeito, realizado com aquilo que ele tem. Isso para mim é uma pessoa próspera financeiramente. E às vezes tem pessoas que têm mais dinheiro e não conseguem ser feliz com aquilo que ele tem. Esse não é próspero. Ele tem dinheiro, mas não é próspero financeiramente. Porque ele não consegue viver com plenitude com aquilo que ele tem. Não consegue ser satisfeito com aquilo que ele tem. Né? Então, isso é uma premissa minha. Eu, Thiago, acredito dessa forma. Então, tá respondida a pergunta aí, irmão Honório? Irmão Chiquinho já respondeu para você.